Esther, capítulo 2. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Então disseram os mancebos do rei que lhe serviam: busquem-se para o rei moças virgens e formosas à vista, e ponha o rei comissários em todas as províncias do seu reino, que reúnam todas as moças virgens e formosas na fortaleza de Suzã, na casa das mulheres, aos cuidados de Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e deem-se-lhes os seus enfeites. E a moça que parecer bem aos olhos do rei, reine em lugar de Vasti. Isso pareceu bem aos olhos do rei, e assim fez. Havia então um homem judeu na fortaleza de Suzã, cujo nome era Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Cis, homem benjamita, que fora transportado de Jerusalém com os cativos, que foram levados com Jeconias, rei de Judá, o qual transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia. Este criara Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porque não tinha pai nem mãe, e era moça bela de parecer e formosa à vista. Morrendo seu pai e sua mãe, Mardoqueu a tomara por sua filha. Sucedeu, pois, que divulgando-se o mandado do rei e a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na fortaleza de Suzã, também levaram Esther à casa do rei, debaixo das mãos de Regai, guarda das mulheres. E a moça pareceu formosa aos seus olhos, e alçou graça perante ele. Por isso se apressou a dar-lhe os seus enfeites e os seus alimentos, como também ele dar 7 moças de respeito da casa do rei, e a fez passar com as suas moças ao melhor lugar da casa das mulheres. Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. E passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia. E chegando já a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a cada uma segundo a lei das mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com coisas para a purificação das mulheres. Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse, e fosse chamada por nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Regai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alçava Esther graça aos olhos de todos quanto a viam. Assim foi levada Esther ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano de seu reinado. E o rei amou a Esther, mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e fez rainha em lugar de Vasti. Então o rei fez um grande convite a todos os seus príncipes e aos seus servos para a festa de Esther, e deu repouso às províncias, e fez presentes segundo o estado do rei. E reunindo-se segunda vez as virgens, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Esther, porém, não declarava a sua parentela e o seu povo, como Mardoqueu lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mardoqueu, como quando a criara. Naqueles dias, assentando-se Mardoqueu à porta do rei, 2 eunucos do rei, dos guardas da porta, Bigtã e Teres, grandemente se indignaram e procuraram pôr as mãos no rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mardoqueu, e ele o fez saber à rainha Esther, e Esther disse ao rei, em nome de Mardoqueu:
Inquiriu-se o negócio e se descobriu, e ambos foram enforcados numa forca, e foi escrito nas crônicas perante o rei.